Olá, eu sou o Diego Braga, essa é a Priscila Fiuza, minha esposa, e hoje nós temos a honra de invadir e ao mesmo tempo inaugurar o podcast do Leandro e da Jennifer. Que privilégio, meus amigos, entrevistar vocês, começar essa nova jornada. Como vocês estão se sentindo nesse novo momento? Assim, como está o coração? Para nós é motivo de honra, de felicidade estar aqui com vocês, né? Acho que conversar, falar um pouquinho, abrir um pouquinho da nossa história, para nós é muito gratificante, né? Que incrível. Eu estou muito feliz também, né? A gente tá bastante feliz de estar aqui com vocês, de poder compartilhar um pouquinho mais da nossa história, da nossa vida, e creio que vai ser incrível. É incrível. E você que está nos assistindo, não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, se você está nos assistindo no YouTube, de compartilhar para o máximo de amigos que você tem, para que essa mensagem ela seja reverberada. Pri, quer começar? Sim. Nós temos muitas perguntas, né, para fazer. Sejam bem-vindos, amigos. Obrigado. Desde que a gente começou a conhecê-los ali mais profundo, a gente foi vendo o quanto que, ao mesmo tempo improváveis, mas surpreendente, foi esse encontro que Deus fez ali acontecer na vida de vocês. E que honra contar essa história aqui para muitas pessoas que talvez não tiveram ainda o privilégio de conhecê-los. Eu quero saber, queria que vocês contassem, sem falar muito ali, como que vocês se conheceram, sem tantos detalhes, mas como que foi o início dessa conversa. Isso é com ele, né? Quer começar? Não, essa parte é com ele, porque começou dele. Então, nada mais justo que... Boa. Então vamos lá, né? Vamos lá. Era um belo dia. Um belo dia, né? Eu tava no Japão, né? Eu jogava no Japão já. E eu tava ali mexendo no Instagram, era pandemia, não podia sair de casa, não podia treinar, não podia fazer nada, então só ficava em casa, né? Eu e meu vinho, acompanhado do meu vinho. E do videogame. E do videogame, exatamente. O videogame não podia faltar, é verdade. E eu tava ali mexendo no Instagram e tudo, né? E aí apareceu ali no Explorar, nos sugeridos ali, uma foto dela. Sim. Era uma foto que ela tava... Eu tenho uma memória meio ruim, mas eu ainda lembro. Ela tava de short jeans, assim, e uma blusa, se eu não me engano, uma blusa meio que um decote preto, assim, bonito. Ela tava numa festa, eu acho que era. Foi amor à primeira vista. Então. E eu olhei, né? Eu dei uma olhada e falei, deixa eu ver, né? Mulher bonita e tudo, chamou atenção. Falei, vou entrar no Instagram para dar uma olhadinha mais. Aí entrei no Instagram, curti uma foto, curti outra foto, vi que ela era atleta, né? Essa foi a tática dele, de curtir as fotos, pra ver se eu via ele, né? Vamos ver se ela nota, né? E aí eu curti acho que 2 fotos dela e comecei a seguir ela, né? Falei, putz, é bonita, né? Vou começar a seguir. E só que passou despercebido ali, não deu bola nem nada. E aí eu acho que, se eu não me engano, passou 1, 2 semanas, eu vi um history dela e respondi. Sim. Respondi com linda, né? Deixei um lindo. Ela seguiu de volta? Ou Não deu nem bola. Deu nem bola. Nada, zero bala, não deu nem bola. Difícil de verdade. Dificílimo. E aí eu fui e respondi o history dela, né? Linda, né? E falei, se ela responder, eu continuo o assunto. Se ela não responder, eu vejo o que eu faço, eu tento mais uma vez, enfim. E nada. Não respondeu, não seguiu de volta, não curtiu nenhuma foto, não deu nenhum sinal de que tinha visto nada. Foi aí que ele se interessou mais, né? Aí eu falei, rapaz, não é que ela é, né? E só que eu também esqueci, seguia ela e esqueci, né? E aí depois de um tempo, acho que depois de quê? 1 mês, 2 meses? Ai, não lembro. Quase isso. Eu curti umas outras fotos dela ali que passou e tudo, e ela foi e me respondeu linda que eu tinha mandado pra ela. Mas depois de um tempão, tinha esquecido já. Dias não, meses. Sim. E ela me respondeu. Aí Jennifer respondeu, né? Falei, Jennifer? Quem que é Jennifer, né? Não me liguei. Aí eu vi que era ela, eu falei, né? Lembrei, falei, olha, deu a tática, foi ela não deu certo na hora ali, mas deu certo depois, né? E assim começou a nossa história. Aí depois disso, a gente começou a se falar, né? Eu deixei meu WhatsApp para ela, eu usei uma tática também, uma tática reversa que deu certo com ela, né? E aí nós começamos a se falar e até então deu no que deu, casamento e daqui a pouco filhos. E essa tática dele realmente funcionou, porque geralmente os meninos mandavam mensagem ali
Só que pedia o meu número. E eu achava super invasivo. Sim. Eu não gostava. Toda vez que pedia, eu já tá invasivo. E ele fez o contrário. Ele, vou deixar meu número aqui. A gente tinha se falado um tempão, né? Vou deixar meu número aqui. E assim que... E se você quiser, você me chama no WhatsApp e tudo. Tô indo treinar. Só que ele falou comigo depois, ele nem sonhava que eu fosse chamar. Eu jurava que ela me ia chamar. Jurava que ela me ia chamar. E a próxima chamada já foi no WhatsApp. Foi no WhatsApp, foi no WhatsApp. Porque ele falou assim, essa menina não me responde no direct, ela vai me mandar o WhatsApp? Aí eu pensei, eu falei, cara, a gente tinha tido um papo de pelo menos umas 2 horas, que é algo assim, né, diferente. Difícil, né, de acontecer. Aí eu falei, vou chamar, e aí fui e brinquei. E aí dizer que quando voltou, que pegou o celular, que viu o WhatsApp, ele não acreditou, né? Não, pior que não acreditei. Eu fui treinar. Antes de treinar, nós estávamos falando pelo Instagram. Que já tinha rolado um papo legal. A gente já estava falando ali pelo menos uns 40 minutos, uma hora. Sim. E aí eu falei isso. Falei, olha só, eu vou treinar agora e eu vou deixar o meu número. Se você quiser me chamar e sentir à vontade, tá aqui o meu número. Só que eu fui pro treino e falei, putz, vai me chamar, né? Não me respondeu no Instagram, vai me responder no WhatsApp, que é mais particular e tudo. E aí, quando eu voltei... Aí, eu tinha brincado com ela. Eu chamava, porque ela, na época, ela tava forte. Então, eu chamava ela de Mulher Maravilha. Aí, eu falei pra ela assim, Mulher Maravilha, eu vou deixar o meu número do WhatsApp aqui. Se você quiser me chamar, tudo. Aí, eu voltei e tinha uma mensagem dela aqui. Oi, a Mulher Maravilha tá aqui. Que legal, que legal. Aí, foi que nós começamos a se falar. E é incrível, né? Como a gente fala muito isso, que o Deus, ele se manifesta no algoritmo, né? Também. Porque, imagina, né? Você tá ali olhando o Instagram e aparece ali uma imagem, e aí você clica naquela imagem, o algoritmo já entende também, né? Exato. E aí você já segue, já faz todo o movimento. Jennifer, na tua ótica, assim, o que te fez responder aquele history ali, né? Em que momento ali você deve ter tido algum insight, né? O que que... Sim, na verdade, o dele tinha ido para aquele solicitado, então por isso que eu não tinha visto antes. E eu nunca fui muito atenta, né? E nesse dia eu fui do nada, que a gente fala, mas não é do nada, né? Que legal. Eu fui olhar e eu vi o dele, né? E aí, como era verificado ali também, chamou a atenção, e aí eu cliquei. E vi que ele tinha mandado essa mensagem, por isso que eu respondi, né? Eu dei uma olhadinha ali e tudo. Até brinquei, mostrei pro meu irmão, brinquei com ele. Ele, não sei o quê. Tipo, muito ciumento, né? E aí, falei, vou responder. Agradeci. E foi assim, eu agradeci e ele mandou outra mensagem, continuou conversando. Sim. Só que quando ele continuou, eu não respondi mais. Sim. Aí depois ele respondeu mais um story, que aí eu respondi o de cima. E aí já não estavam mais na solicitação. Já tava ali direto, então já chegava e tudo. E aí eu comecei, só que foi tão incrível, né, que a gente começou a conversar e foi algo que fluiu muito, a gente ficou conversando. E aí depois que ele passou o WhatsApp, que eu chamei, que ele voltou, a gente ficou horas seguidas falando. Né? Não sabia nem de onde vinha tanto assunto, porque a gente falava... Então, sabe quando cria de início já aquela conexão, aquela coisa diferente? Foi daí que surgiu mesmo, que começou. E amigo, o que é que mais te encantou na Jenny ali nesses primeiros momentos? Olha... Além da beleza. Além da beleza? A beleza. Não, de primeira, assim, eu vou ser sincero, foi o corpo dela, que era um corpo muito bonito, mas ela tava mais... A foto que eu vi, essa foto que me chamou a atenção, ela tava igual a Mulher Maravilha mesmo, um short curto assim, jeans, e uma blusa decotada e maquiada. Falei, caramba, loira, né? Chamou a atenção. Falei, nossa, que mulher bonita. Então, e aí depois que a gente começou a conversar, e tipo, isso aí ficou meio que em segundo plano. Aí eu conheci a Jennifer realmente, verdadeira. Então, pra mim, de início foi isso. Incrível, amigos. Eu tenho 2 perguntas para fazer para vocês, tá? A primeira como estava o contexto de vocês, né, nesse momento do match, né, ali, da conversa mesmo, né, que vocês tiveram a primeira conversa. Eu acredito que 2 contextos bem diferentes, né? Um ali no outro continente, né, jogando em um outro país, fuso horário diferente também, né? Num ritmo, talvez, não sei se você estava só ali naquele momento no sentido de amizade, né? Acho que morando, não sei. Você falou do videogame também, né? O videogame era seu amigo era ali, meu, né? Meu amigo, e a Jenny foi em um outro contexto no sentido do Brasil, né? Vivendo um outro momento. Como
como foi que vocês uniram esses propósitos ali, né? Quando vocês enxergaram, essa é a primeira pergunta. E a segunda é quando vocês decidiram estar junto de verdade, fisicamente, né? Porque eu acredito que teve ali um momento, né, de muita conversa, né, e tudo. Isso foi muito Como louco. foi essa interseção, né? Eu quero saber. O meu contexto era realmente um contexto igual você falou. Eu estava num país distante, o Brasil para mim era segundo plano, era só férias, então para mim eu estava lá já era o segundo ano meu lá no Japão, então eu já estava totalmente adaptado, enfim. E quando surgiu a pandemia, fechou tudo, então, como eu falei, a gente não saía para nada, no máximo era no mercado ali e tudo, igual no Brasil. Era no auge da pandemia. No auge da pandemia. Só que para mim lá foi mais complicado porque eu estava longe de todo mundo, longe de família, longe de amigos, longe de tudo. Apesar de eu sempre fui um cara assim que eu sempre gostei de ficar sozinho no meu canto, né? Mas para mim foi difícil. Então, para mim, o videogame ali, como eu falei, brinquei, o vinho, para mim, o videogame eram os meus companheiros. E tinha o Anthony, que morava comigo, que era o meu tradutor também, que era o cara que fazia companhia para mim. Então, naquele momento, a minha vida era essa. E falando, assim, em termos de relacionamento, eu tava completamente zerado e fechado para relacionamento. Realmente. Tanto que quando nós começamos a conversar e tudo, eu falei para ela, cara... eu tô zerado para relacionamento. Eu não pensava em namorar na época, não pensava em... os dois. Não pensava em namorar e não pensava em casar. Eu não queria. Então, foi algo assim, por isso que eu falei que foi muito louco, porque ao mesmo tempo que eu não queria nada disso, depois que eu conheci ela, é como se tivesse transformado, assim, tudo. Ele não queria, e aí quando começou ele já falava em casamento. Exato. Mas foi tão louco que pra mim eu tava completamente fechado, e depois que nós começamos a conversar e se falar e se aprofundar, foi assim uma virada de chave, uma mudança de chave pra mim, que eu falei assim, Leandro, você tá louco? Você tá maluco? O que tá acontecendo com você? Mas depois que ele conheceu, ele falou assim, gente, eu quero casar com você. Porque foi muito, muito rápido e muito diferente de tudo. Sim. Porque eu sempre fui fechado, sempre fui na minha, resguardado, e com ela, assim, foi Fluindo. Totalmente exato, fluiu e foi totalmente diferente. Então, pra mim, foi, ao mesmo tempo que foi gostoso, foi estranho, completamente diferente de tudo, sabe? E aí foi a certeza que Deus estava no Exato, negócio, né? Exato. Acho que a diferença, né, do Leandro pra mim era que ele estava no Japão, então ele estava num país completamente diferente, e eu estava no Brasil um pouco antes da pandemia, então eu estava assim, né, tava aproveitando, tava curtindo, tava competindo, então eu ia competir fora do país, sabe? Eu tava naquele auge, assim. E aí, logo, foi em fevereiro, eu acredito, a primeira mensagem que ele mandou, que foi ele meio que já no início, assim, né? E eu a mesma coisa, não queria namorar, não casar, nem pensava, então eu tava em outro, sabe? Outro pensamento, assim. E quando a gente começou a se falar, que foi quando começou a fechar tudo, Sim. e aí eu falei, não tinha academia, que era o que eu fazia, era o meu trabalho, então eu não podia competir, não conseguia treinar, não conseguia fazer nada, e a gente se falava o dia todo, sabe? Então, assim, eu acho que em uma semana a gente se conheceu melhor do que muitos casais. Sim. E tinha um tempo, né, pra conversar. Muito. Por conta da pandemia, né? E aí, o que acontecia? Tinha o fuso horário de 12 horas a mais do Japão. Só que os loucos, ele virava a madrugada, eu virava a minha e a gente ficava se falando. Eu dormia 3 horas pra acordar pra treinar. Eu dormia às 4, acordava às 7 falando com ela. A gente se falava assim, eu falava, cara, como? Chamada de vídeo de mais de 3 horas. Eu falo, não é possível isso. Era uma loucura. E aí foi fluindo tanto que na primeira semana ele já falou, não, você vem pro Japão. Fiz o passaporte, tirei tudo. Quando chegou, fechou tudo. Não vai, ninguém entra, ninguém sai, não pode. Só que a gente ficou naquela expectativa. Não, daqui uma semana, daqui 2 semanas. E a gente, né, foi ficando nessa expectativa. E quando a gente se falava, a gente já se falava em compromisso. Tanto que a primeira vez que a gente se falou foi dia 2 de março. E ele me pediu em namoro dia 2 de maio. Tinha 2 meses que a gente se falava. A gente nunca tinha se visto pessoalmente. A loucura. Eu Como falo foi assim, o pedido? Foi...
Cara, foi assim, primeiro ele começou a mandar... Ele tá vermelho. Vamos ter que refazer esse pedido. Começou a falar por mensagem. Eu falei, tá, ó, se você quiser me falar, você vai me ligar de vídeo e você vai me falar. E ele, com medo de ligar, ele falou, pronto, eu vou ligar de vídeo, ela vai falar que não. Como eu vou passar vergonha ao vivo. Como vai ficar a minha cara, né? E aí ele ligou e pediu, não sei o que, foi enrolando assim, daqui a pouco, você quer namorar comigo? E eu fiquei com cara de trouxa, assim, né? Tipo assim, peraí, 2 segundos pra eu pensar. E eu aceitei. Mas foi tão louco, sabe quando você... Por mais que seja tudo muito louco, você tem certeza do que você quer. Eu acho que foi assim, tanto comigo quanto com... porque você me pediu em namoro. Não, e tem uma história legal que quando eu descobri que eu realmente queria namorar com ela, foi uma coisa muito louca. Eu conto isso porque foi algo que me marcou bastante. A gente se falava todos os dias, agora ela falou todos os dias, toda hora, o tempo todo e tal. E eu jogando videogame, falando com ela ao mesmo tempo, então era uma loucura. E aí, nós tivemos uma folga de, acho que se eu não me engano, 5 dias lá. E aí eu fui para Okinawa. Falei, vou para Okinawa, para praia com os meninos e tudo, né? Do meu time. Ficar esses 4 dias lá e depois eu volto. E aí, esses 4 dias batia num fim de semana. Era quinta, sexta, sábado e domingo. Aí nós voltávamos a treinar na segunda. E eu conversando com ela e tudo, ela pegou e falou assim para mim, olha só, eu vou dar uma desintoxicada de rede social, vou excluir o WhatsApp, Instagram, tudo, e vou ficar quieta na minha. Eu falei, deu alguma coisa errada. Será que eu fiz alguma coisa errada? E ela já tá né, querendo sair fora. O que aconteceu? Aí eu já fiquei com aquilo na cabeça. Mas eu falei, tá bom, respeitei, né? Falei, tudo bem. Rapaz, e essa mulher sumiu. Desapareceu. E não tinha contato de nada com ela. Você mandava mensagem pra minha melhor amiga, né? Pra Dani. E tá tudo bem com ela? Como é que ela tá? E tal. Ela tá bem. Cuida dela. E ela desapareceu. E esse desaparecimento dela foi que me fez ter a noção de que eu queria realmente ela. Como porque ela fazia parte da sua exatamente. vida, né? Porque a falta que eu senti de estar com ela, de falar com ela e a diferença que eu vi que ela fazia na minha vida, pra mim foi assim, eu falei, forte. É isso. Isso foi antes dele me pedir em namoro. Antes de eu pedir ele namoro. Eu acho que esse foi um dos motivos. Foi quando a ficha caiu ali, né? Exatamente. E aí eu pensei comigo, eu fiquei analisando, brincando com os meninos, tudo, só que ao mesmo tempo que eu curtia a praia, eu pensava. Então foi... E aí chegou na segunda-feira, voltei pro treino, voltei pra Hiroshima, eu morava em Hiroshima na época. E aí eu pensei comigo, falei, cara, é isso que eu quero. A falta que me fez, a vontade que eu tive de estar junto, a diferença que me fez, que me faz, é isso. E aí foi aí que eu decidi que eu vi realmente que eu queria. E aí teve chamada ao vivo, teve tudo. E o que é incrível também, que ele falando isso bem pra mim depois, né? A gente vai conversar sobre tudo, mas eu já vou lá na frente. Quando a gente estava juntos já aqui pela primeira vez, a primeira semana, né? Não esqueço dessa cena. A gente no apartamento aqui em São Paulo e ele sentou na cama assim, a gente conversando, ele olhou pra mim e falou assim, você foi a pessoa que mais conseguiu me acessar na minha vida inteira. Na minha vida inteira. E aí eu olhava assim, eu falei, caramba, como? Porque foi isso que ele relatou, né? Nessa falta em tudo. Porque realmente ele sempre foi muito fechado. Né? E aí, depois disso tudo, eu consegui, aos poucos, né? Tendo esse acesso. E incrível que isso revela a profundidade do relacionamento que vocês construíram, mesmo sem não estarem juntos ali de corpo. Né? Exatamente. E muitas vezes as pessoas pensam ali que os relacionamentos têm que se basear ali na atração ali do corpo, do físico, enquanto, na verdade, vocês estavam ali de alma e espírito, tudo junto, né? Eu fiquei imaginando que talvez não, com certeza, existem casais que estão casados há 40 anos, 50 anos, né? Que não tiveram o tempo de diálogo que vocês tiveram. E eu né? acho que isso fez toda a diferença. Né? Toda a diferença. Talvez se a gente tivesse
né, junto ali já no início, a gente não tinha tido todo esse diálogo, ou não tinha conhecido o outro, porque a distância é muito mais fácil, igual ele falou, caramba, a falta que você me fez em um final de semana, né, mesmo a gente nunca ter se visto, né? Sim. Incrível. Verdade. E por falar em se encontrar, como foi a sensação do primeiro encontro, né? Porque existem relacionamentos que as pessoas se apaixonam no primeiro encontro, né? A gente foi assim, né? Mas no caso de vocês se apaixonaram antes do primeiro encontro, né? É verdade. Como foi esse encontro? Existia assim uma ansiedade desse dia de falar assim, será que vai ser tão forte mesmo como já está sendo? Ou vocês já tinham essa certeza? E como foi o momento ali do encontro, onde pra mim, físico chegou, né? nunca uma viagem do Japão ao Brasil demorou tanto igual essa. Já demora, naturalmente. Já é 28 horas o normal, né? Essa parecia que 48 horas. Foi algo muito louco porque juntava a vontade com a ansiedade de ver, com a ansiedade de saber como que seria. A expectativa. Aí você falava, meu Deus, e eu andava naquele avião, eu pedia comida, eu pedia bebida, eu andava, eu dormia, eu subia. Uma loucura, cara. Pra mim foi uma loucura. Mas quando eu cheguei, assim, que eu via... Eu não vi ela, na verdade. Sim. Porque ela tava atrás das pessoas, né? Quando eu saí na... Porque no internacional ele sempre fica cheio. Muita gente. E eu saí com as malas, assim, mas saí olhando pra frente, ela tava à minha direita, assim. Eu saí olhando pra frente, eu fiz a voltinha, na hora que eu fiz a voltinha, que eu virei, ela tava do meu lado já. Tomei um susto. O Falei, coração já bateu mais forte. como o coração chega e errou as batidas. Mas foi muito gostoso. A gente aproveitou bastante. Que legal. Foi uma experiência, assim, que... você vê a pessoa ali na sua frente que você tanto esperava, né? Você fala, dá um alívio. Foi E querendo ou não, você tenta não criar expectativa, mas é impossível. Então, aí, e assim, os amigos, por exemplo, né? Às vezes tentam, tipo, não queria tanta expectativa, pra tentar realmente ali, né? Ajudar proteger, e tudo. né? E aí eu falei, calma, não tem como criar expectativa. Mas foi tão bom que superou as nossas expectativas, né? A gente achou que seria, tipo, vai ser bom, mas aí você tem tipo, dúvida, mas como vai ser o comportamento e tudo, porque, querendo ou não, é diferente, né? Mas foi um diferente melhor. Isso foi legal. Foi legal, que legal. E a gente falando de encontro, né? Nessa ótica que eu acabei de trazer, o Leandro estava no avião lá no Japão, chegando no Brasil, né? Acho que ele batia ali na porta do piloto. Acelera isso aí. Acelera isso aí. E aí a gente também tem a outra vertente, que foi quando a Jennifer foi para o Japão em definitivo, né? Ali. Como foi, amiga, essa sensação? Aí a expectativa também era mesmo, talvez até maior, né? Também. Como foi essa sensação, assim, de você decidir, olhar para trás ali, né? Talvez o avião subindo, você olhando ali e falando, uau, eu estou realmente indo para um novo momento da minha vida, né? Como foi essa sensação para você? E você, amigo, como foi a sensação da sua amada ali chegar em definitivo, né? Caramba, ela chegou agora para realmente completar o espaço que estava faltando aqui, né? Eu acho que foi bem parecida com a dele mesmo na hora de chegar, assim. Acho que você pensa em tudo, dá um friozinho na barriga e tem a expectativa de como vai ser. Eu acredito que eu me adapto fácil, né? Só que você fica pensando, fala, tá, e aí, como vai ser? E a saudade que a gente já tinha pouco tempo, né, amor? Tinha uns 3 meses só. 3 meses. Mas pra gente que já tinha esperado um ano, depois mais um ano, né? Mas foi muito incrível, assim, chegar lá. E eu brinquei com ele ainda, falei assim, acabei de chegar. Só que eu já tava chegando. Sim. E aí, quando eu mandei a mensagem, ia longe, né? O aeroporto de onde a gente morava. Aí eu mandei pra ele bem assim, desce, tô aqui embaixo. Aí ele, para de mentira, você acabou de chegar, é 1 hora até aqui. Aí eu desce, e aí ele foi e me olhou lá de cima com a carinha tipo assim, não acredito que você já chegou. Que legal. Foi verdade. Pra mim, assim, foi quase que parecido com a mesma expectativa da primeira vez que a gente se viu aqui no Brasil, porque também tinha a expectativa de abrir as fronteiras para o visto, que não estava emitindo visto. E a gente ficou naquela situação, né? Vai, não vai, vai dar certo, não vai emitir, não vai, né?
E aí até que a gente recebeu a notícia, ó, tá emitindo os vistos. Eu falei, não, é agora. Sim. E aí dentro disso ainda tem outras histórias ainda, dos casamentos. Ainda das tem coisas aquela história legal do empresário. Dentro Essa disso, merece ser contada, essa né? é boa, essa é boa, essa é boa. E aí ela chegando lá pra mim, eu falei exatamente isso que você falou. Putz, agora ela chegou, agora é a nossa vida, é a nossa casa, agora é nós dois juntos aqui. Agora não é mais um só, né? Exatamente, É a nossa carne. exatamente. Que legal. Amiga, você sempre foi muito intuitiva, né? Muito ali sensitiva de sentir Deus, de ver Deus na sua vida em cada detalhe. E quando você encontrou ali o Leandro e nas conversas que foram acontecendo, nos encontros, você foi tendo cada vez mais essa certeza de que ele era essa resposta ali? Sim. E Deus, ele sempre, como você falou, né? Sempre fui muito intuitiva. Deus sempre falou muito comigo. Ou ele falava comigo direto, ou ele usava pessoas para falar comigo. Então, eu sempre tive essa intimidade, essa proximidade com Deus, né? E pouco antes dele me mandar a mensagem, foi até no meu aniversário, uma pastora fez uma festinha para mim e veio conversar comigo, contar o que Deus tinha para me entregar. E ela falava, né? Ela falava... Primeira coisa, quando eu tava competindo, né? E pra mim, aquele era o meu trabalho, era a minha vida, aquilo ali. Então, eu não me vi, sabe quando você não se vê sem aquilo? Era assim. E ela falou assim, Deus me mostra que você não vai mais competir, não vai demorar. E aí já dá um baque, né? Fala, tá, é o que eu sei fazer, o que eu faço agora, né? E aí, depois ela falou assim, e Deus me mostra um casamento. Aí falou, mostrou um rapaz bonito, né? Um moço bonito. E aí ela falava, olha, Deus me mostrava você com um rapaz e vocês casados com 2 filhos, numa casa que você sempre sonhou, a vida que você muito feliz. E aí eu sempre fui de sentir. Então, se a pessoa falasse eu não sentisse, eu já descartava. E aquilo ficou no meu coração. E aí, menos de 2 meses depois, ele me manda mensagem. Quando a gente começa a se falar, sabe que quando você começa a sentir, fala, cara, é essa pessoa. Mas aí você fala assim, não, mas eu tô ficando louca, não pode ser essa pessoa. Eu nunca vi, ela tá do outro lado do mundo, como? Sim. Só que as nossas conversas, elas sempre foram tão intensas que a gente falava em casamento, antes de ter se visto. E aí eu fui criando aquilo, sabe? E é exatamente a intuição. Você sente que é a pessoa. No início eu achava que eu tava louca, né? Mas eu realmente senti que era ele. Que lindo, que incrível. Isso vai formando ainda uma base mais firme dessa aliança que vocês construíram. Certeza, né? Sim. Deles, né? E quando você chegou no Japão, qual foi o impacto ali que você teve ali na primeira impressão, que você pensou, pronto, agora não tenho mais, nem mais volta. Como então, que foi? ó, em relação, eu me senti muito bem lá. Eu gostei bastante. Eu acho atmosfera incrível. da gente ter o nosso cantinho, porque a gente ficava junto aqui e ele ia embora, sabe? Não tinha isso. Sim. Então a gente ter nosso cantinho, ter nossa casa, cozinhar, que ele ama, né? Eu cozinhar pra ele ali, a gente ter aqueles momentos, sabe? Pra mim, as lojas incríveis lá também. As lojas, as viagens, a gente foi pra Tóquio. Então, sabe quando você sente assim, gente, eu quero morar aqui pra sempre, né? Que legal. Tudo muito gostoso, assim. Então, eu acho que a única coisa, entre aspas, que seria negativo, seria a falta que eu sentia das pessoas, né? Sim. Família, amigos, que eu sempre fui muito apegada. Mas, fora isso, tudo incrível. Que legal. Então, nasceu uma nova Jennifer ali. E eu entendi também que eu era fácil de adaptar. Uau. Legal. Sabe? Eu cheguei, já me adaptei com o fuso horário, já me adaptei com tudo, e aí eu já fazia tudo, né? Eu ia ir lá, como tem muita segurança, é tudo muito bom. Eu ia pra academia sozinha, eu ia meia-noite pra academia de bicicleta, eu ia no supermercado, eu fazia tudo. Então, assim, era a vida perfeita pra mim. E teve uma transição ali de você deixar, entre aspas, né, encerrar um ciclo ali de ser atleta para ser esposa ali, para ser auxiliadora, para ser essa mulher ali de apoio, que o Leandro com certeza sentiu ali os seus dotes, né, os seus dons ali em ação. Como que foi isso para você, essa transição? No início, eu não decidi que eu tinha encerrado, Entendi. né? Ela ficou lutando, E aí eu ficava pensando, porque eu falei, caramba, aqui é muito bom, tipo, comida muito boa, tudo muito bom. Sim. Então, para eu fazer uma preparação aqui vai ser incrível e mais tal, fácil, né?
E aí eu falei, amor, o que você acha? E ele, tipo, E sabe quando vai... É como se Deus fosse tirando aos poucos o desejo do seu coração, sem dor. E eu olhava, eu gostava ainda, mas, tipo, não era uau pra mim mais, sabe? Já era mais... E aí eu fui vivendo, fui trazendo realmente essa vida de casada, sabe? Tudo isso, estruturar minha casa, estruturar minha família. No início foi muito difícil pra mim, por quê? Eu era a garota independente, que trabalhava, que sustentava, que tinha tudo. E aí eu saí desse cenário para ser só esposa por um momento. Só que até então eu não entendia o que Deus tinha comigo. Sim. Então, por muitas vezes eu ficava triste, assim, eu ficava, mas o que eu vou fazer? Eu vou ser só esposa? Aí vem os haters, né? Aí começa a falar, mas você tá sendo sustentada, mais isso, mais aquilo. E eu não conseguia, sabe, internalizar. Eu falava, caramba. E aí depois eu comecei a entender. Eu falei, nossa, ele é o meu marido. Sim. Olha tudo que eu tô fazendo. Eu tô estruturando a minha casa. Isso. Eu tô estruturando meu casamento, meu relacionamento. Base, né? Exatamente. Então eu comecei de tudo em relação a nós dois, em relação a finanças, em relação à estrutura mesmo, sabe? Então eu creio que Deus colocou esse dom em mim. Uau. Eu não tava sem fazer nada, eu tava fazendo muita coisa, sabe? E é assim que eu vejo. Só que agora outras coisas. Exatamente. E o que eu acho mais incrível é a gente que tem conhecido vocês de perto, é como vocês se complementam, né? Então, assim, são aptidões diferentes que unidas elas formam um todo, assim, muito, muito incrível, né? Então, quando eu olho na perspectiva de Deus, é como se Deus olhasse e falasse, poxa, interessante esses dois aqui. Vou uni-los ali para eles construírem algo gigantesco, incrível, né? E como Deus está no futuro, ele já sabe tudo que vai acontecer na vida de vocês, né? E é sobre isso que eu vou falar agora. Eu vou encerrar esse podcast com uma pergunta difícil. Mas tem uma coisa para perguntar. Tem? Eita, rapaz! Eu pergunto. São muitas perguntas. Eu sei, Jane, que tem um capítulo da sua história em que você ali, quando criança, gostava ali de acompanhar o futebol com seu pai, né? E olha só onde Deus te colocou, né? Então, existia ali essa semente já do atleta, dessa vida atleta, né? Da disciplina, do gostar, do amar. E Deus te preparou ali durante toda essa história. Te fez ser um atleta, porque eu acredito que um atleta não deixa de ser, né? Sim. Mesmo quando ele deixa de estar em exercício, é como se, de fato, você tivesse ali o DNA e a alma de atleta. Tá sempre praticando de alguma forma. E aí te colocou do lado de um atleta de alta performance para você ser esse apoio. Olha só como Deus te preparou nessa jornada, nessa caminhada. Você tem clareza da importância que é a sua função ali do lado do Leandro sendo esse apoio? A gente acha que tem, mas quando vem uma pergunta dessa, você coloca a gente para pensar, realmente. É uma pergunta muito boa. E eu creio nisso mesmo, sabe? Deus já tinha colocado aquilo no meu coração. Desde pequena, eu gostava, eu jogava futebol, eu gostava. Eu ficava sempre no meio dos meninos ali, né? Jogando. Eu nunca era menininho, eu era um menininho lá jogando, né? E eu gostava, então eu jogava futsal e tudo. E desde muito nova, eu comecei a acompanhar futebol. E desde que eu me entendo por gente, eu falei até nos stories, aquele dia eu sou flamenguista louca, né? Flamenguista. É o único defeito dela. E aí, sempre gostei muito, sabe? Sempre acompanhei. Então, a gente conversa sobre isso. Tipo, ele tem uma esposa também que conversa sobre futebol. Debater, que entende, que fala sobre o jogador tal, sobre tal time e tudo. Sim. Então, assim, tanto esse amor que eu já tinha pelo futebol, mesmo antes de conhecê-lo, né? Desde muito tempo, quanto a questão do meu esporte também. Sim, como você falou, você sempre tem que se dedicar, você entende como é o foco, a determinação, tudo, e o suporte que a pessoa precisa. Sim. Aí, assim, eu lá atrás, sendo essa atleta, não tinha esse suporte. Só que hoje eu entendo o suporte que ele precisa. Sim. Então, eu não tive lá atrás, eu tenho essa noção, mas eu tenho a noção do que ele precisa para estar auxiliando, para ajudar, sabe? Deus te deu a mulher certa, né, amigo? Glória. Deus eu bom. Falo com ele, eu falo assim, você já agradeceu a Deus hoje pela sua esposa? Deus foi bom demais comigo. Que legal. Vou para a pergunta difícil agora. Vai. Eita, rapaz. Meus amigos, vocês falaram de tudo que aconteceu de uma forma, claro que resumida, né? Porque daria aí um podcast de vários dias, né?
Mas a vida ela é feita de momentos, né? E eu acredito que cada momento que vocês foram tendo ali nas conversas, né? Isso foi construindo esse edifício, né? Que foi ali cada vez se tornando maior e mais impactante. E aí, o que eu quero trazer agora, até para ficar registrado, porque a gente está num podcast que esse vídeo vai durar Vai fluir, muito né? tempo. Vai fluir, né? exato. Qual, na visão de vocês, assim, se vocês pudessem falar um momento, né? Provavelmente deve ter tido um momento mais marcante da vida de vocês. Talvez tenha sido um momento igual ali, né? Ou então não. Para o Leandro foi aquele momento, para a Jennifer foi aquele momento. Então, eu quero ir lá para o futuro agora, tá? E aí, Leandro, vou perguntar para o Leandro, depois eu vou perguntar para a Jennifer, tá? Meu amigo, qual seria o momento do futuro, na sua visão? Imagina que a gente está conversando aqui em 2035, daqui ali a um pouco mais de 10 anos. Qual seria esse momento marcante na vida de vocês dois? Para a gente deixar aqui registrado e daqui a um tempo a gente falar assim, uau, aconteceu exatamente o que a gente está falando. Eu tenho isso muito claro e muito, assim, realmente muito claro para mim. Que é algo que eu priorizo muito, eu sempre priorizei na minha vida. Em determinados momentos eu não tive, mas eu sempre priorizei. Então eu acho que por isso que para mim é tão forte, que é família. Uau. Quando você fala família, o que? Filhos ali? No geral, realmente. A família que eu falo é eu, minha esposa, meus filhos. Abrange tudo, mas o principal é família realmente, eu, esposa e filhos. Eu digo família porque eu não tive durante um grande período da minha vida, né? Não tive presente num grande período da minha vida. E eu sei a falta que uma família faz na vida de uma pessoa. Eu posso falar porque eu sei realmente a falta que faz. Eu sei o que é chorar, eu sei o que é sofrer, eu sei o que é sentir saudade. Precisar de um abraço não ter exatamente, momento, eu sei o que é o que ela falou agora, um suporte que você precisa, você não tem. Eu sei o que é você chegar e falar, de repente, sei lá, mãe, serve um prato de comida. Mãe, eu te amo. Mãe, me dá um abraço. Ou sei lá, qualquer coisa, ou algo do tipo. Ou até uma celebração de um acontecimento maravilhoso também. Eu sei o que é você passar o seu aniversário sozinho, sem ser tua mãe, teu pai, teu irmão por perto. Então, para mim, isso é algo que é muito marcante, sabe? Ao mesmo tempo que eu sei o que é não ter, eu também sei o que é ter, porque agora eu passei a ter. Sim. Então, para mim, a família é algo que eu vou sempre priorizar na minha vida inteira. Até quando eu morrer, para mim, família vai ser... Sensível, hein? Uau! Faz o link. Vai ser comigo não, hein? Travou tudo aí na internet. Aí, né, amigo? Desse livrinho tá aqui, aí, tá ó. tudo aqui, tá tudo comigo. Então, para mim, é família. Eu, meus filhos, minha esposa e meus filhos. Então, eu já quero profetizar que os seus filhos vão assistir esse vídeo. Amém. Você tá ali no sofá assistindo, sem dúvida, se divertindo, sem né? dúvida nenhuma. Nesse momento rindo da gente, né? Provavelmente. Vocês gravaram ali, a gente nem existia ainda. Verdade, mas vocês já foram aí. Vocês já eram desejados aqui nessa mesa, né? Muito ainda, muito. Que incrível. E você, meu amigo? Qual que é a pergunta? Repete. Qual é o momento para você que vai ser marcante no futuro? Assim, se você pudesse acessar o futuro ali, qual é o momento? O Leandro falou sobre uma falta, né, que ele tinha ali, que está sendo suprida agora. E eu acredito que o momento é a família ali reunida. Ver a família toda reunida, os filhos, sabe? Exato. Esse vai ser um momento que eu vou priorizar para mim. E a gente está lá no futuro. Qual o momento assim que você... Cara, como a gente tem o nosso projeto aí, que a gente iniciou com vocês, que é algo... Lá no início vocês falaram, né, sobre Deus. Sim. E a gente acredita que a nossa união com vocês também foi Deus, a gente não tem dúvidas disso. Total. Né? Mas em relação à nossa empresa mesmo, sabe? Ver tudo fluindo ali, já com os filhos, com a família, né? Claro, com tudo que ele falou, mas com o nosso império montado ali, que é o que a gente sonha. Construir um legado. Exatamente, sabe, assim, quando você realiza realmente os sonhos, porque eu acredito que os sonhos que estão no nosso coração, primeiro Deus sonhou, né? É isso. E Ele coloca em nossos corações. Então, realizar todos esses sonhos, né, de projeto de empresa, de família, e tá tudo estruturado. Acho que é isso. Então,
Você quer profetizar? Vai ser um match perfeito, né? Exatamente. Porque vocês vão trabalhar o mesmo passo ali para construir o legado, para que essa família tenha essa segurança, esse apoio. Sim. E usufruam dos melhores dias Sim. ali que eles podem imaginar, apesar de não existirem agora fisicamente, mas no espírito eles já existem. Então, e ao mesmo tempo nós vamos ter uma base que é a nossa família para que tudo isso flua de uma forma... Exatamente. Para que isso tudo flua. Eu declaro, eu profetizo, em nome de Amém. Jesus, que muito mais do que isso que vocês já desejam, que Deus nesses 10, 12 anos, né? Sim. Ali para frente, Amém. Que Deus vai entregar sonhos ainda maiores, que Ele escondeu, assim como Ele escondeu Leandro e Jennifer, quando os destinos ainda estavam separados, e Ele Sim. disse, olha, eu vou unir esses dois aqui, porque eles vão ser uma potência juntos. Amém. E, ao mesmo tempo, eu também enxergo vocês sendo testemunha, exemplo de família, Amém. De casal, de que, sim, a família pode e deve dar certo. Sim, os filhos podem ter os pais ali presentes, sendo essa base. E mesmo que eles não tenham recebido isso ali quando criança, mas eles podem entregar para os filhos amor, cuidado, carinho, presença, celebração, e que vocês vão ser esses agentes Amém. Que vão levantar essa bandeira aí, que muitas pessoas vão ser impactadas através da vida de vocês. Por isso eu tenho certeza que Ele vai entregar muito, muito mais aí desse império do que vocês um dia planejaram e imaginaram, em nome de Jesus. Amém. Mas isso aí merece até palmas. É registrado. Merece até palmas. Eu ouvi vocês numa plataforma palestrando, assim, com muitas pessoas felizes, escutando, assim, atentas, né? Então, eu penso que debaixo de vocês, como uma árvore, vão ter vários ramos que vão ser as pessoas que vocês vão cuidar. E esses ramos vão gerar novas pessoas que são os frutos, né? Então, a palavra que eu entrego para vocês nesse podcast é que vocês cuidem cada vez mais dessa árvore, porque vocês Amém. São árvores. Vocês juntas são uma árvore ali, e essa árvore bem nutrida, ela vai dar muitos bons frutos. E muita sombra também, muita né? Sombra boa, exato. Muita sombra, proteção, abrigo, né? Amém. Que incrível. Nós tivemos essa conversa incrível com o Leandro e com a Jennifer. É o primeiro podcast, então assim, muito especial, né? Foi uma honra para nós, eu e a Pri. Tivemos a honra agora de entrevistá-los. E você que nos assistiu, compartilha esse vídeo. Eu tenho certeza que vai abençoar muito os seus amigos, a sua família. E, meus amigos, até a próxima. Que muitos outros podcasts aconteçam e sejam um sucesso. E que seja em breve, né? Amém. Amém. Obrigado. Nós que agradecemos. Foi incrível a conversa com vocês. Foi incrível estar com vocês, poder compartilhar um pouquinho mais da nossa história, né? Dos nossos momentos. Muito obrigada. Foi uma imensa honra e um imenso privilégio tê-los aqui. Para nós, para nós.